Olá, gente, mais um podcast da Fran Franceschi no ar. E a minha convidada de hoje é uma mulher que coloca comida boa na mesa, com muito respeito pelo que vai no restaurante dela. Não é à toa que ela é muito conhecida em Curitiba, eu vou te dizer no Brasil todo com certeza, porque é uma mulher que faz história em tudo que faz. Além de ser uma mulher linda, de sorriso fácil, super agradável, eu tenho a honra de ter no meu podcast Gabriela Vilar, chefe de cozinha do Quintana, dona do Quintana, desse restaurante tão prestigiado aqui em Curitiba. É um prazer ter você aqui. Muito, muito obrigada. Eu é que agradeço, Fran. Uma alegria poder partilhar e conhecer mais sobre você. Já gostava e cada vez isso é muito legal das pessoas quando a gente vai conhecendo um pouco mais. A soma, vai se né? encantando mais. É essa soma. Uma alegria. Obrigada pelo convite. Nossa, eu tô muito feliz. E todas as pessoas que souberam que você hoje estaria aqui comigo, todas falaram exatamente desse ser iluminado que você é uma pessoa em que compartilha e pra mim isso você entende o seu propósito. Então você entendeu o seu propósito e com isso você transborda na vida de outras pessoas. E um chefe de cozinha que já esteve aqui comigo, que é o Délio, te elogiou demais, falou super bem de você. E é tão bom isso, né, Gabi? É bom demais, quando né? as pessoas reconhecem, né? Eu, esses dias mesmo, eu estava almoçando lá na cantina do Délio, e aí eu mandei pra ele replicou alguma coisa, eu falei, Délio, é tão bom quando a gente admira quem nos admira, então mais ainda, né? É muito legal essa troca. Vou aproveitar e mandar um beijo pro Délio. 2. Délio Canabrava, maravilhoso. Vamos lá, Gabi, você é super conhecida, e a gente, né, sabe disso, mas é sempre bom. Vamos fazer um resumo de como começou esse seu gostar pela gastronomia. E aí depois a gente parte por esse respeito que você tem pela natureza, esse reaproveitamento ao máximo, né, dos produtos. Como começou essa história da Gabi na cozinha? Eu acho que toda a nossa trajetória sempre influencia, e comigo não foi diferente. Na minha infância, né, eu tenho até hoje lembranças de safras. Então era a safra da pera, a safra do alho, né? Eu me recordo a gente queimar as mãos com alho, né, de fazer os preparos e aproveitar cada estação, porque naquela estação você tinha aquele produto, em outras estações você não tinha. Então a gente ainda viveu, né, um pouco desse ter a disponibilidade e valorizar o momento de cada coisa, né? A estação de cada produto. Então, isso aí não foi diferente para mim em casa, mas foi quando eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, que aí eu saí fazendo ali o 2º grau, eu tava com 15 anos, e nos Estados Unidos eles têm um curso que eu acho muito bom para poder estar em escola e ser integrado na educação infantil, que é o Home Economics, que, né, ou seja, economias da casa. São 4 módulos, você tem marcenaria, jardinagem, costura e cozinha. E eu gostei de todas, mas a cozinha realmente foi um encanto. E ali houve um despertar quando eu fiz, né, um curso de cozinha. E aí entendi que além de eu ter um gosto, de eu ter uma referência já da minha vida, da minha infância até então, eu tinha ali uma oportunidade de me expressar no mundo, porque depois dessa saída de Curitiba, eu sou curitibana, depois de sair de Curitiba, que era o ovo, né, curitibano, quem é curitibano sabe que aquilo é considerado o ovo, e aí eu quebrei essa casca e vi que o mundo era muito maior, né, que tinha muitas, eu falei, eu quero conhecer muito mais disso. Então a gastronomia, ela veio com essa pegada, mas voltando para o Brasil, eu ainda passei por algumas áreas e não era só a gastronomia, era o alimento que já me motivava desde então. Então, inclusive, agronomia era um dos cursos que eu considerava tá cursando, mas eu acabei tomando um rumo que estava muito alinhado com o que eu estava buscando na época, que era conhecer mais das culturas do mundo, porque essa relação cultural me encanta demais, e também, né, fazia parte dessa essência que veio ali junto também com a cozinha, de conhecer mais outras referências do mundo. E foi aí que eu fui cursar hotelaria na Suíça. Então, né, passou por um tempo de busca do que é que tinha, que representava
essa minha busca, e claro, tive um super apoio da minha família, que foi, né, óbvio, permitiu que é fundamental, tudo, né? fundamental. Então, é isso que você quer. Então, isso aí me ajudou muito a saber que essa era uma direção que eu queria sair. E aí, realmente, dali adiante, eu só... fui cada vez me encontrando mais. Então, na verdade, às vezes até eu acho que eu me afastei bastante, me perdi um pouco em várias referências fora, para então voltar. Então, foram ao todo 9 anos no exterior, e depois eu passei mais 6 em vários estados brasileiros, mais 6 anos, né, entre Ceará, São Paulo e Bahia, onde conheci muitas outras referências culturais, para então voltar a Curitiba, né, a minha terra natal, que daí de ovo já não era mais nada. Hoje, inclusive, eu acho que Curitiba é uma das cidades mais, mais encantadoras, pelas suas particularidades. Sim. Muita coisa já se transformou, mas depois dessa jornada em diversos países, em outras culturas, eu voltei para cá, e aí o Quintana meio que veio também dessa crença de que era possível a gente fazer um restaurante que fosse realmente estruturado nos valores de sustentabilidade, mas na época não era sustentabilidade como hoje a gente fala tanto, né? Na época tinha realmente, ainda era difícil das pessoas quererem consumir. Inclusive, um dos meus desafios, e que daí foi a motivação também de tentar o Quintana para ver se aquilo que eu acreditava funcionaria. Um dos desafios era aplicar práticas sustentáveis em outros lugares, enquanto países como a China, né, na própria Europa, em alguns lugares dos Estados Unidos, algumas regiões dos Estados Unidos, como a Califórnia, que já está muito também bastante voltada para uma agricultura orgânica, para um universo mais, né, menos junk, como é o geral dos Estados Unidos, mas uma busca realmente de produtos direto de fontes de qualidade. Então, esses lugares todos já tinham essa aderência à sustentabilidade, mas no Brasil ainda era muito desafiador, né? Especialmente no Nordeste, né? Toda a nossa estrutura cultural. Então, aí eu voltei para Curitiba, e aí o Quintana surgiu um pouco disso. Eu tinha essa referência de fora e um sonho, e daí veio o Quintana. Que é super rico, né? Assim como eu deixei você falando, porque é lindo a gente ouvir, porque você vê em cada frase sua muito amor e muita verdade de tudo isso que você viveu. A produção me separou aqui um currículo extenso, que eu adoro pegar o currículo dos meus convidados, porque você vê que realmente a pessoa ela viaja num mundo de conhecimento porque ela realmente ama o que ela faz, então ela vai buscando se aprimorar cada vez mais. Então, assim, a Gabriela Vilar, gente, ela é empresária, né, no setor de alimentação e serviços há 28 anos, então é muita história, né, Gabi? Teve vivências no exterior, em 1994, experiências profissionais na Suíça, na China e nos Estados Unidos. Depois eu vou querer saber mais sobre a China, que me encanta demais, né? Nossa. Criou um Quintana Gastronomia, um restaurante que realmente, a gente, é referência aqui em Curitiba. Se você vem visitar Curitiba, coloca aí na sua lista conhecer Quintana. Você não vai se arrepender. Ganhou diversos prêmios, como o melhor restaurante de Curitiba pela Veja 2017 e 2018, vencedor da etapa Paraná do concurso nacional O Quilo é Nosso, promovido pela Bracel em 2019, o melhor buffet em Curitiba pelo prêmio Bom Gourmet 2018, o melhor estabelecimento para comer comida caseira pela Top View em 2019, o melhor restaurante do Paraná pela Bom Gourmet 2024. Meu Deus, Gabriela! Tem diversos prêmios, como chefe dos chefes da Top View, 2016, chefe 5 estrelas pelo Bom Gourmet da Gazeta do Povo e homenageada pelo prêmio Top View Gastronomia 2020. Participação do Festival Fartura, um dos maiores festivais gastronômicos do Brasil em 2019. Foi uma experiência linda. Que orgulho, que honra. Meu Deus, ler todo esse currículo e ter esse fenômeno aqui na minha frente. Você é demais. Imagina, é muito legal, né? Você falando isso, assim, isso são impulsionadores pra gente, porque é muito desafiador quando a gente, né, tá trilhando um caminho que às vezes ele ainda não foi trilhado, né? Você sabe bem, né? Sim. Acho que você estava contando um pouquinho da sua história. E a gente, quando vai em busca de um ideal nosso, de algo que realmente pulsa no coração, de algo que a gente acredita, sim, mas que nem sempre é ou compreendido, né, ou entendido pelo outro. Então, esse desafio
é sempre presente, mas quando, né, a gente vai tendo essas trocas, como agora que a gente está tendo, e aí você fala dessas premiações, tudo isso são motivadores pra gente falar, não, ok, segue o caminho, né? Às vezes é um caminho difícil, é um caminho, a gente como mães, a gente sabe que existe uma partilha de tempo, né? E eu acho que, eu penso muito no nosso, com essa trajetória, principalmente das experiências no exterior, eu penso muito no nosso país, na riqueza de Brasil. Acho que essa é uma das minhas grandes motivações de entender que no Brasil a gente tem tudo, mas a gente precisa fazer. E aí, cultura nada mais é do que as nossas escolhas, do que o nosso movimento de fazer as coisas. Então, tentar trazer ideais que fortaleçam uma cultura mais próspera, uma cultura mais integrativa, uma cultura de mais conhecimento de raiz. É assim, Gabriel, você falou uma coisa que realmente é exatamente quando eu estudei sobre você, né? Já te admirava, sem antes ter tantos detalhes, mas aí quando a gente tem noção de tudo isso que você já fez, eu fechou um ciclo assim na minha cabeça sobre a chefe Gabriela. Que você tem uma certeza muito, muito sua do seu propósito de vida. Então, para você, o cozinhar é muito mais do que colocar uma comida na mesa. Porque quando eu vejo o seu trabalho, esse seu esforço em realmente ir lá no agricultor e exaltar também essa pessoa em que tem esse fornecimento, que faz esse conjunto com você, é algo assim que me emociona, né? Não é? Diversas matérias suas falam sobre isso. A nossa agência trouxe um dado aqui, que aí eu queria que você falasse sobre mais esse propósito, né? Da sua comida de respeito, no sentido assim, que segundo o Atlas Global da Política de Doação de Alimentos, 26 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados ao longo do processo, desde a colheita até o descarte. E você é uma das chefes de cozinha aqui em Curitiba que tem, todo o começo, um respeito muito grande por isso. Tudo bem que você passou pelos Estados Unidos, onde te trouxe essa bagagem. Mas como foi trazer isso para Curitiba e para sua cozinha? Foi bastante interessante perceber, de volta no Brasil, ainda antes de estar em Curitiba, que a gente realmente não se empodera das nossas verdades como cultura brasileira, né? A gente tem muita riqueza, mas devido a todo o nosso processo histórico aí dos últimos, né, quase 600 anos, a gente acaba tendo uma visão, muitas vezes, mais voltada para fora, para as referências de fora, do que para as referências de dentro. Então, quando eu volto para o Brasil e vejo essa pedra preciosa incrível, que só precisa de lapidação, e passo por alguns dos outros estados que têm ainda maior desafio do que o próprio Paraná, né, como o caso do Ceará mesmo, a Bahia, a gente, né, tem outras realidades. O sul do Brasil tem tanta influência ali europeia, de um período ali diferente também, que a nossa estrutura hoje como país, socioeconômica, ela é de menos divergência, né? Ela é de menos extremos, né? Ainda que a gente viva também com todas essas extremidades. Mas ao trazer isso para Curitiba, para o restaurante, eu também não vejo nenhuma outra cidade tão apta quanto a nossa. Curitiba já é famosa por ser aquele desafio de, né, seja Boticário, grandes empresas que já fizeram o teste de novos produtos, de novas iniciativas, novos projetos em Curitiba, e se aqui desenvolve, meio que daqui vai para o resto do Brasil. E nessa questão de sustentabilidade, a gente tem um privilégio. Nós de Curitiba, do Paraná, eu me sinto assim altamente privilegiada de vir desse estado, né, de ter nascido aqui, embora meu pai seja alagoano, minha mãe é aqui do sul, mas me sinto muito honrada. E a gente tem histórico já de Curitiba, uma cidade muito mais organizada, com
com um planejamento diferenciado diante outras capitais do Brasil. Então, quando a gente traz iniciativas que estão alinhadas com o desenvolvimento da cidade, com, né, a verdadeira intenção da cidade, ainda que seja desafiador, porque a nossa cultura não está ainda tão adaptada, mas a gente já tem um espaço de abertura. Mas é muito interessante, porque agora são 16 anos de restaurante. Os primeiros ali, 17, 18, quando eu estava ainda no processo de buscar recursos em geral, pessoas, produtos, né, para a criação desse projeto, ninguém acreditava. E a referência ainda de orgânico, de saudável, de qualidade de vida, era tão distante de um restaurante, de um negócio, de um projeto comercial, que as pessoas desacreditavam. Falavam, Gabriela, é muito bonito, mas isso não dá certo. Muito legal, mas eu gosto de comida boa, de comida com sabor. Então, as referências eram uma das mais... Você percebia, claro, eu percebia que realmente faltava a gente ter mais informação. E foi daí que eu fui também me abastecendo cada vez mais de informações sobre como é que é o funcionamento de gestão de resíduo. Eu que estava já com o restaurante, produzia uma quantidade importante de descarte de resíduo, de lixo. E aí, quando eu via que os processos, no fim das contas, terminava tudo bagunçado, né? Então, já tinha passado carrilheiro, já bagunçado, já tinha passado animal, cachorro, e aí era o lixeiro. Eu falei, como que alguns trabalhos assim são feitos passam por 3, 4 etapas? E aí, entendendo qual era a ponta final, eu pude fazer mudanças dentro da nossa operação para que isso fosse melhorado como prática. A questão dos produtores foi o grande motivo de eu abrir o Quintana, porque eu via que eu conhecia já grande parte para minha própria alimentação. Eu fui conhecendo os produtores e falei, a gente tem o maior produtor de orgânicos do Paraná, está aqui a feira do passeio público, por exemplo, tem ali, eles ali representam a Ecovida, que é a nossa principal rede de orgânicos do sul do Brasil. Então a gente já tem toda, digamos, o queijo e a faca já estão na mão, só que não eram antes práticas de restaurante. Então, aos poucos introduzindo, né, essas práticas, quando ainda não eram práticas já mais regulares, foi um processo que, claro, a gente vai um pouquinho contra a maré, mas tinha de tudo para ser aceito, porque já era uma tendência para nossa evolução de cultura, para que a gente siga cada vez, né, um caminho mais próspero e mais... E, Gabi, como que foi olhar, porque eu quero saber um pouquinho, assim, da China, até vou procurar fazer algumas perguntas, porque são várias aqui, eu quero dar conta de todas, porque realmente você tem muitas informações que eu fico louca para poder saber. Essa passagem da China, tá? Estados Unidos, a gente sabe que eles são fast food, aquela... Tem um lado agora que estão se reeducando bastante, mas, em geral, Estados Unidos é a loucura do hambúrguer e batata frita. Sim. A China me assusta um pouco porque a gastronomia é muito diferente da nossa. Por que você olhou para a China e o que te encantou lá? A China me atraiu muito justamente por ser muito diferente. Então, enquanto eu fazia o meu estudo na Suíça, eram 500 alunos e desses 500, 300 eram asiáticos e 200 ali chineses, e eles eram muito diferentes de todos os outros asiáticos. Eles se isolavam, e essa diferença de língua, de cultura, de relacionamento, eles não conviviam com os ocidentais como os outros asiáticos, e isso me chamou muita atenção. E aí veio despertar. Mas o mais interessante, enquanto você comentava ali desse olhar para a China, me encantou demais a gastronomia, porque, assim, em suma, porque é um país tão grande quanto o Brasil, tão complexo, né? Mas 2 pontos. Um é um reconhecimento da raiz. Então, eles são tão respeitosos a histórias, tem a história deles, tem o reconhecimento a tudo que eles passaram, né? A todas as suas dores, mas também as suas alegrias, mas isso é o que traz eles hoje. E esse reconhecimento me ensinou muito. E aí, essa questão gastronômica é tão interessante, Fran, porque assim, mexeu... comeu. Verdade. Então, tudo lá se come. Daí, eu tive um grande aprendizado sobre essa questão de sustentabilidade. Como que você joga coisa fora, alimento bom fora, se você tem tanta gente no mundo que passa fome, que não tem o que comer. Verdade. Então, quando a gente vive essas
relações extremas, né, com outras pessoas, e a China, eu achava que tinha muita pobreza no Brasil. Quando eu vi a pobreza da China, meu Deus, é muita gente, é outra realidade, quando a gente tá próximo, e a referência cultural dessa diversidade, onde come-se de tudo, e tudo é muito fresco. Então, tanto, por exemplo, frutos do mar é tudo vivo. Você compra eles no restaurante, vai escolher um prato e você escolhe o produto ali nas bacias com oxigênio e tudo é muito fresco. Isso aí também outro ensinamento valioso, né? O que vale mesmo é o que está mais fresco. E aqui, Paraná, é essa diversidade. E como que você faz para buscar esses fornecedores? Porque até recentemente a gente viu uma entrevista, uma reportagem, que os seus fornecedores te exaltavam tanto e que você mudou a vida de muitos ali. É um outro contraponto que você fala assim, não é realmente só ter um estabelecimento, não é simplesmente um restaurante, você transforma vidas. Como foi esse olhar para o fornecedor aqui de Curitiba e do Paraná? E é tão lindo, né, esse respeito que eles têm por você e essa transformação que você fez na vida deles, né? Tudo a gente começou hoje nosso papo falando sobre rede, né? Sobre conexões. Então, para mim, relações e troca é a grande formação da vida. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, a gente fortalecer essas relações para que elas sejam sempre né, ganha-ganha, para que elas tenham valor para todos, ela tem que ser importante. Uma coisa que ficou muito nítido para mim já há bastante tempo, até por essas experiências fora do Brasil, mas também no Brasil, não existe campo sem cidade, não existe cidade sem campo. Então, essa união é necessária, e o Brasil, a gente tem tanta diferença social que a gente acaba se distanciando do campo por uma questão, né, cultural, e que é importante resgatar. Então, essas relações com os produtores vêm assim, eu preciso de bons produtos, aí eu conheço as pessoas, aí eu busco entender o que é que eles precisam, como é que é a vida deles, história. E a gente começa a trocar a partir daí, né? E esse acho que é um dos meus maiores aprendizados, maiores motivações também, porque eu amo estar em contato direto com a natureza, e aí quando eu estou com eles, né, a gente consegue fortalecer essas trocas. Eu vou te colocar aqui num jogo de cintura. Vamos ver se você vai ter. Vou fazer um bate-bola rapidinho com você de 3 perguntas aqui, tá? Primeiro, o seu vínculo com a gastronomia tem relação com a sua família? Não, eles só apoiaram, mas não tem uma avó, uma história que eu sempre falo, a avó cozinhava. Não. Eu sou mais maluca. Porque dizem que quem entra nesse ramo, né? Quem é do ramo sabe, é maluco. Porque é um ramo difícil. E lá todo mundo se salvou disso, mas eu acabei entrando. Não, né? Qual que é o prato que você mais gosta de preparar e qual que é o menos que você gosta? Se existe isso. Olha, eu amo preparar saladas e eu tô pensando assim, principalmente essa brincadeira oriental e também um pouco brasileira, com texturas, castanhas, um pouco de pimenta, ter essa acidez, ter essa pegada sempre. Eu acho que não tem um prato, eu tô pensando nas saladas de grãos, em saladas múltiplas, mas acho que é isso que eu mais gosto. E, em geral, carnes não é a minha grande paixão, mas quando você tem produtos super especiais, eu também gosto, mas acho que se eu pudesse escolher uma pra tirar, seriam essas. Agora eu vou te fazer uma pergunta que você vai ter que entrar numa saia justa. Qual que é o restaurante que você gosta de ir em Curitiba? Olha, essa é justa mesmo, porque eu gosto de muitos, eu vou muito menos do que eu gostaria, e eu acabei de pensar também, assim, num que, eu conseguia ir muito mais no passado, espero que eu volte a frequentar, que é o Limoeiro da Vânia. E ali é muito gostoso, ela tem um cuidado, essa questão toda aqui, né, de casa, de uma comida de qualidade. Eu gosto muito, acho que é uma boa indicação aí de uma outra mulher super poderosa. E a última, eu juro. Uma chefe brasileira como você, maravilhosa, falando de uma outra chefe, quem seria? Olha, a primeira pessoa que me vem em mente é a nossa querida embaixatriz curitibana, paranaense, né? Manu Bufara. Manu, eu até estive com ela alguns dias recentemente, e é muito lindo de ver essa extensão do Paraná para todo mundo.
A Manu é minha vizinha de condomínio e um dia eu vou ter a cara de pau de bater lá na casa dela e falar, me dá uma entrevista? A gente pode, acho que, fazer isso, Gabi? Com certeza. Esse é o legal. A Manu também é outra que é super acessível. Você chega lá. Eu tenho uma história com a gastronomia. Eu fiz chefe de cozinha no Centro Europeu e ela me deu alguns módulos. E eu tava numa outra pegada, grávida, fazendo o curso. Não imaginava que um dia eu pudesse entrevistá-la. Manu, dá essa chance, abre aí. Eu sei que eu faltava em muitos módulos, mas dá uma entrevista aqui pra mim. Nossa, aquelas brincadeiras de pau. Corta isso aí, a gente já manda. Já manda, certeza, né? Só precisa achar tempo na agenda, mas... Gabi, agora eu vou falar uma coisa de mãe pra mãe. Como que é conciliar, né? Porque realmente não é fácil administrar um restaurante, é uma loucura. Realmente não são pessoas normais, né? Que pensam sobre isso. E quando eu vi que realmente era a realidade de ser uma chefe de cozinha, eu falei, pô, mas eu vou abrir um restaurante. Falei, acho que essa não é, eu sou louca, mas não a esse ponto. Como que é conciliar o Quintana e sendo mãe? É um desafio como tantos outros, principalmente porque ambos requerem tempo e dedicação. Então, sem dúvida, eu venho me respaldando nesses últimos 15 anos para eu me fortalecer pessoalmente e para que eu consiga distribuir mais tempo de qualidade com cada uma das escolhas que eu busque ter. Então, quando eu tive a Bia, que tá agora com 11 anos, eu não tava ainda bem planejada para me ausentar do restaurante. Então, foi se já era corrido o restaurante na época, tava com 5 anos, né? E aí tava começando as coisas a se engrenar, porque tudo, assim como uma criança tem 2, 5, 7, 11, 12 anos, o restaurante também segue muito próximo. E aí foi difícil no começo, mas ela me ajudou, me ensinou muito também sobre tempo. Já no segunda gestação foi muito mais fácil, então eu sinto que eu consegui dar mais qualidade pro segundo filho. Enquanto ele era menorzinho, qualidade de tempo, não é nem quantidade. Não, você falou uma coisa que eu adoro, que é realmente isso, e tem tudo a ver com a maternidade. Tem que ser. É tempo de qualidade, ponto. E aí hoje eu tento isso, então com os novos desafios da vida também, eu vou tentando, quando eu estou, focar e trabalhar nesses valores e também aceitar que não dá pra fazer tudo, porque senão a gente fica maluca. Eu já me vi em diversos momentos da vida, assim, pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo? É muita coisa. Minha família já, em muitos momentos, já se analisou, né? Por que você faz tantas coisas? Então, eu também aprendi a dizer muitos nãos, né? Então, em alguns momentos, eu não estava aceitando nada além do que eu já tinha ali pela necessidade de tempo para as crianças e para as questões ali do restaurante, os projetos que já faziam parte, né, de uma necessidade. E aí, com o tempo, a gente vai ajustando, né? Vai aprendendo e fazendo saia. E quando eu falo assim que você é uma mulher surpreendente, quando o pessoal me mandou o que era a curiosidade eu falei, meu Deus, mas como assim? É louca por motocicletas, investe em atividades em estrada de chão e terrenos radicais. Como assim? Com 2 crianças. Aí, mas agora sim, o meu a de crianças, as 2 já foram. E assim que o menor fez 6 anos, falei, ok, eu já tinha um sonho que eu tinha suspendido lá atrás, que tinha deixado. Eu te perguntar, de onde veio isso, essa paixão por motocicleta? Veio, eu acredito que dos cavalos da minha infância. Eu amo cavalos, pra começar. E aí, tenho hoje, sinto um pouco mais de dificuldade, acho que é um pouco mais desafiador estar com cavalos, então eu acabei encontrando na motocicleta uma sensação de certa semelhança com o cavalo. E aí, recentemente, então eu sempre gostei mais, assim, acabava usando, pro dia a dia eu uso a motocicleta quando eu não estou, né, com a função ali de levar ou trazer as crianças, né, mas eu consigo ter uma mobilidade muito mais ágil, então a motocicleta me ajuda muito e eu gosto de estar nela, né, eu brinco que quer me ver chegar sempre com um sorrisão no rosto, deixa eu chegar de motocicleta. Muito louco isso. E recentemente eu comecei essa história de estrada de chão, mas em busca de técnica para ter mais segurança. E foi através desses conhecimentos de técnicas novas, né, para que eu esteja cada vez mais segura, já que realmente as crianças, né, têm essa necessidade. Motora, né? Então, hoje eu encontrei uma nova paixão que é mato.
e motocicleta. Porque você tem que ter aquela firmeza mesmo, né? E realmente é interessante, Fran, porque aí a técnica, você tem que ser leve em cima da moto. Mas tem que ser precisa, não? Não, é diferente. Você tem que saber os movimentos, você tem que saber fazer com que a moto e você sejam o mesmo corpo. Aí você não derrar, aí você consegue transitar em terrenos adversos, né? Em terrenos realmente, às vezes, desafiadores. Mas é fazendo essa integração. Então segue muito no autoconhecimento e virou uma paixão. Não, olha, realmente surpreendente isso. Realmente, é uma delícia. Você acha que não via, né? Mas quem tem isso é uma coisa assim. Eu sei, é uma busca, né, por aquele inusitado, né? Porque te dá aquele frio na barriga. Eu acho que quando você tá na motocicleta, te dá aquele frio na barriga bom. Né? Eu acho que não é nem um frio na barriga, me dá uma sensação de completude. Entendi. É interessante, é diferente. Eu acho que, né, com certeza você tem as suas paixões, mas essa é a minha. E geralmente não é o comum, né? A gente ter ali a mulher e tal, mas eu tô descobrindo a chefe Neia do Paraguaçu, outras mulheres aí poderosíssimas que também já foram fisgadas por essa paixão. E aí, outra curiosidade sua, que você se considera bicho do mato e prefere estar em grupos pequenos de amigos e também, né, o mundo vegetal encanta muito. Uhum. Eu também eu adoro estar circulando, estar com amigos, conversando, mas realmente os pequenos que me encantam mais. Eu acabo lidando com muita gente todos os dias e gosto muito dessa troca em, às vezes, grandes eventos. Adoro essa parte de você estar lidando com um público grande. Sim. Mas meus momentos íntimos, a gente como mãe, como empresária, realmente não dá muito tempo. Eu invisto pouco tempo, menos até talvez do que eu gostaria e deveria na minha vida social. Mas quando eu invisto, geralmente realmente são os pequenos grupos, eu mantenho pequenos grupos de amizade. É o tempo de qualidade, é o tempo de qualidade que tudo na nossa vida. Isso. E tem mais duas curiosidades que eu queria aqui falar com você, que você se considera bicho do mato e prefere estar em grupos pequenos, super te entendo, tô com você nessa, e o mundo vegetal te encanta muito. Bom, mundo vegetal é aquele universo. Se a gente focar na carne, no mundo animal, a gente perde. São mais de 20 mil espécies, diversidade vegetal, que a gente acaba perdendo, às vezes, em 10 opções de carne. Então, quando eu fecho um pouco as portas das carnes, o meu universo vegetal se amplia. E isso dentro da cozinha é rico, né? É isso. E aí a gente ter essa diversidade é um universo lindo que só faz bem para todos ao redor. E realmente isso volta com essa questão de grupo, né? Eu também sou de grupos pequenos pro meu momento de qualidade. Não é muito tempo que eu tenho. Então, nessa vida social, a gente não consegue muito tempo. Então, eu preciso focar com pequenos grupos. A gente se fecha ali com os nossos, porque realmente é o que faz valer o tempo de qualidade mesmo em tudo na vida, né? Mas eu amo esse contato no restaurante. Eu lido com muita gente. Eu adoro esse contato aberto, mas realmente momentos íntimos aí que a gente, né, grupos entre um grupo grandão e um grupo pequeno, e os grupos geralmente são pequenos. E tem a última pergunta aqui, que que eu falo para todos que são empresários, assim, como que você se imagina com Quintana daqui 10 anos? Eu sei que é bastante, mas a gente tem que ter essa visão a longo prazo, né, do nosso negócio, né? Na verdade, há alguns anos, há uns 2, 3 anos, a gente começou a visão aí, quando a gente fez 15, na verdade, ano passado, a gente começou agora os próximos 15 a desenhar esse projeto. Então, daqui a 10 anos, eu quero estar muito mais responsabilizada pela produção dos alimentos. A gente vai ter muitos novos desafios aí adiante. Então, eu quero poder fortalecer principalmente esse caminho, digamos, mais em direção ao campo. Seja eu mesma produzir, que é um movimento que eu já faço, e também esse fortalecimento com as parcerias, para que todo mundo possa ter melhor lá para frente, mesmo com os desafios que a gente já sabe que está passando e que vai seguir passando. E nesse sentido, o Quintana, que hoje é um jovem adulto de 16 anos, então veja só, vai estar com 26 anos, e eu vejo um espaço com pessoas muito mais, assim, cada vez mais realizadas, porque é isso que eu trabalho com os meus colaboradores, que eles estejam cada vez mais ao encontro dos seus propósitos, das suas realizações, todo mundo podendo alcançar, e a gente como
um time e como uma sociedade, porque envolve também os clientes, conseguir melhorar o nosso entorno, né? Eu acho que de uma forma simples, mas ele é super possível. Eu venho percebendo que isso é uma certeza que é possível. O bem, ele contamina, né? Você fazendo bem e vai gerando aquilo que eu falo assim, o bem ele vem com toda a força e faz com que você amplie mais ainda essa roda do bem que eu sempre falo aqui, inclusive nos fechamentos do nosso podcast. Entre tantas coisas. Já lá no final, infelizmente, da nossa entrevista, você viu que a gente realmente aqui precisava de longos. Eu falo pro pessoal, a gente precisava virar isso aqui um programa de televisão e não um podcast. A gente sempre faz uma pergunta no final das nossas entrevistas, que é, entre tantas coisas que a Gabi já viveu, o que você pode deixar de mensagem para quem estiver nos ouvindo ou nos vendo? Sabe que me veio a frase do Mário Quintana, né, que se você quer um jardim florido, né? Ela não é exatamente isso, mas se você quer um jardim florido, não corra atrás das borboletas. Não, não corra atrás das borboletas, né? Cultive o seu jardim para que as borboletas venham até você. Então, eu acho que é um pouco dessa busca. A gente, às vezes, quer alguma coisa e conta muitas vezes com a responsabilidade do outro, mas a responsabilidade é nossa, né? Então, acho que a gente começar por nós, pela nossa própria evolução, a gente perceber as nossas falhas, as nossas fortalezas, nossas forças, nossas fraquezas. Eu acho grandioso. E eu sigo nesse processo, assim, de busca. Então, eu acho que nunca é hora de falar assim, não, eu já tenho. Eu acho que, de repente, a gente vive novos momentos e tem novas possibilidades dentro da gente, que eu acho que a gente tem que estar aberta para receber, para perceber e aí para poder se desenvolver junto, né? Então... E toda essa sua fala serviu super para mim e um exemplo real que tá acontecendo hoje aqui. De uma pessoa tão, assim, que eu admirava tanto, admiro ainda mais e tá aqui hoje me dando essa entrevista e compartilhando essa história comigo. Muito obrigada, tá? Eu que Olha agradeço. só, tem um presente aqui para você que é mulheres com histórias de inspiração, mulheres em que realmente faz a soma na nossa vida. Essa marca aqui, que é a Revival. Ai, que legal. Você vai ganhar aí dentro um body maravilhoso. Você vai montar, construir o seu body. Vai ter um tagzinho que você vai colocar um número lá no site. Você vai montar o body que você quer. Com manga, sem manga. Da Revival. Entendi, tem dentro legal. Um tagzinho. Esse aqui é só pra eu mostrar pra você, mas aí dentro tem um tagzinho. E também tem a Bio Bag. Olha só que show. Adorei. Adorou. Muito obrigada. E ela também mora lá no nosso condomínio. E ela tem essa visão aí, principalmente de uma moda consciente. Você vai gostar muito da Revival. E também tem a Bio Bag, que trabalha com o mercado de luxo consciente. Que legal. Ela também já deu entrevista aqui pra gente. Então, assim, são peças de luxo em que você não precisa ter no seu armário, mas você pode locar pra ir num evento especial, você usar a Bio Bag. Sensacional. Adoro. Então, olha só, aqui tudo é consciente. Você viu só, né? Adoro, meu estilo. Gabi, como que você tá lá nas redes sociais pra quem quiser acompanhar o Quintana? Como que você tá lá? Fala pra gente. O meu perfil é Gabriela V. Carvalho, de Vilar, Gabriela V. Carvalho. E aí o Quintana, a gente tá como Quintana Gastronomia. E Facebook também, Instagram, Facebook. A gente se encontra como Quintana Gastronomia. Estamos aqui na Avenida do Batel, né? 1440. Então, quem quiser, a gente essa abre rua maravilhosa, famosíssima em Curitiba. E aí almoço todos os dias, né? Cada dia da semana tem uma influência cultural gastronômica. Então, sejam bem-vindos. E vai ser uma alegria. E também, quando você vier ou quem for, me chama, pede para conhecer, fazer uma degustação de mel de abelha sem ferrão, conhecer um pouco das nossas práticas lá. Tem muita riqueza que eu fico feliz em partilhar. Eu já falei para você que eu tô muito feliz de você estar aqui, né? E muito obrigada mais uma vez. Eu adoro todas as vezes que eu venho gravar e ter a sensação de que, poxa, gente, que privilégio entrevistar aquela pessoa, e eu fico muito feliz mesmo em poder compartilhar tudo isso com você nessa minha jornada, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Fran. Fiquei encantada em te conhecer mais. Que legal. Pessoalmente, é ainda melhor. Ai, gente, isso você tem que deixar, tá, pessoal? Deixa essa não corta. E, gente, é isso mesmo, fazendo com que essa roda do bem cresça cada vez mais. Se você ainda não nos segue no YouTube, no Spotify, vai lá, dê o seu curtir, faça com que essa rede do bem cresça cada vez mais. Um beijo e até mais.